comecei a carreira fazendo administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, né? E no primeiro momento, eu acho que quando você está entrando numa faculdade de administração, você não escolhe para onde você vai, né? Então, a minha preocupação foi muito mais de ter essa visão geral e me aprofundar em todas as matérias, né? Que nem eu comentei com você, eu decidi não fazer estágio nas empresas, porque naquela época os estágios não eram provocativos, era o famoso tirar xerox, né? Eram poucos lugares que se aprendia, né? Então, eram só alguns poucos problemas de trainee. E o que acontece? Eu foquei tudo dentro da escola e foi muito gostoso. Agora, no último semestre, eu vivi aquele desafio com o aluno, porque eu recebi uma proposta de ser trainee na Souza Cruz, né? E era maravilhoso o programa, aqueles programas que naquela época de trainee você fala, puta, entrei, já vou virar um executivo e tal. Só que eu não fumo, eu detesto cigarro. Então, eu decidi falar não. E o que eu fiz no último semestre? Eu fui fazer pesquisa no Datafolha, né? Eu havia comentado. E foi maravilhoso, porque eu comecei fazendo pesquisa de rua, pesquisa eleitoral. Em 2 meses eu estava coordenando pesquisa, e nesse semestre eu acho que foi um estágio mais interessante, comecei a ajudar o pessoal a saber que está fazendo administração na GV. Então, eu ajudei muito ali e aprendi muito, né? Agora, formando, eu fui para o Banco Itaú, né? Que até quando eu comentei com você, vendo o livro do Madia, que ele mandou, do Peter Drucker, o Madia começou a área de marketing do Itaú, né? Então, eu também fui trabalhar na Boa Vista, né, numa área de marketing, acho que 10, 15 anos depois, sei lá, quando ele saiu de lá. Porém, eu fui trabalhar na área do Roberto Setúbal, tinha um diretor brilhante que chamava João Jacó, e foi muito bom. A questão é assim, o Banco Itaú é uma empresa de engenheiros da Poli, né? Então, eu aprendi muito naquela escola. Só que o que acontece? Essa paixão ela surgiu quando veio a proposta para eu trabalhar na Globo, né? Agora, o que eu queria só chamar a atenção é o seguinte: quando eu me formei e fui para o Itaú, e quando eu cheguei na Globo, eu comecei a sentir a diferença de formação nas pessoas no ambiente de trabalho, né? Então, eu senti um desnível muito grande. Quando as escolas de primeira linha, então, se o cara fez GV, USP, ou fez Poli, ou ITA, tinha um nível de conhecimento e de profissionalismo diferente do resto, né? Então, assim, tinha um desnível muito grande na formação, né? Hoje, a diferença conceitual não é tão grande. Porém, em toda a minha experiência profissional, eu sempre gostei de contratar gente, principalmente de entrada, para ver como é que o pessoal está vindo do mercado. Eu sinto que os profissionais que vão fazer marketing ou que vão entrar numa escola de marketing em vez de fazer administração, de uma maneira geral, eles vão porque querem trabalhar criatividade, mais as áreas humanas, e eles vêm com uma formação muito precária na parte quantitativa, né? Então, eles não entendem de finanças e contabilidade, não entendem de estatística, por isso que não entendem de pesquisa, e não entendem da área de humanas, entende de gente que é psicologia e sociologia. Então, o que acontece? Acaba, você vai vendo ao longo do tempo, você acaba tendo profissionais que não são completos, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, assim, eu não vejo as escolas preparando as pessoas para pensar, né? E o pessoal que sai, principalmente na área de arte, sai com um lado tóxico da nossa profissão, que é o bendito modismo, né? Que é o pensamento de manada. Então, assim, essa validação social, todo mundo tem que falar as mesmas coisas, né? Então, eu vejo que fora das escolas de primeira linha, os professores, o ambiente, eles repetem isso, né? Então, as pessoas entram nas empresas com muito vícios de pensamento, né? O quarto ponto, assim, eu não vejo as escolas formando gente, né? Questão ética. Então, quando você tem uma sociedade discutindo governança, ESG, as pessoas não foram preparadas para isso, né? Meio ambiente. E finalmente, eu acho assim, essas pessoas são formadas longe da base da pirâmide, né? Então, a gente não prepara as pessoas para olharem o mercado, né? Então, essas pessoas olham para o mais sofisticado do marketing, para o mercado de fora, né? E quando chegam nas empresas, não estão preparados, né? Então, dependendo da cadeira, vai ter que aprender ou não vai dar certo, né? E o que acontece? Quando eu chego em televisão, que daí a minha paixão pelo marketing aflorou, porque daí, assim, eu tive a sorte de trabalhar no maior veículo de comunicação. Então, assim, você vê o impacto da comunicação da sua empresa em todos os lares, e também o seguinte,
você poder ajudar empresas pequenas, médias e grandes a construírem as suas marcas. Então, foi uma escola e foi interessantíssimo, e até por eu ter passado por todas as áreas de marketing, até eu tomar conta da área de marketing, né? Então, assim, eu aprendi muito, e principalmente aprendi muito de Brasil, né? E daí o que acontece? Indo para a Globo, foi a hora que eu fui fazer minha pós-graduação, voltei para a GV, e 1 ano e meio eu só fiz marketing. Daí eu fiquei louco, estratégia de marketing foram os meus sonhos. Agora, depois desse período de 5, 6 anos, eu falei, agora eu preciso entender, eu entendo de Brasil, eu preciso entender de mundo, falta experiência internacional. Eu fui fazer meu MBA nos Estados Unidos, e a minha estratégia foi o seguinte, eu nunca vou trabalhar em televisão nos Estados Unidos, eu não fiz high school lá, eu não entendo da cultura, eu não entendo dos esportes, eu não entendo da linguagem, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer é ter uma formação para trabalhar em área internacional, é aí que tem. E daí eu resolvi fazer em Thunderbird, que é a número 1 International Business. Hoje as escolas são mais globais, mas quando eu fui fazer lá, ela sempre foi parâmetro para isso. E a minha estratégia é muito certa, porque fiz Thunderbird e depois eu já fui contratado pela DirecTV para cuidar de área de desenvolvimento de negócio na América Latina. E foi muito gostoso, porque aí conhecer os mercados da América Latina e também implantar uma coisa que, na época, era a TV interativa, era o máximo que existia, e isso fez eu viajar o mundo, fez eu rodar todos os mundos e todos os países, e foi muito gostoso estar numa multinacional e passando todos os mercados, né? Mas aí, assim, dentro da minha estratégia também, eu queria aprender uma operadora, queria conhecer, mas aí me apareceu um negócio, daí eu falei assim, eu conheci um pessoal no Rio que eles tinham um site de games que eles faziam por gosto. Então, assim, era o site que chama Final Boss, tinha a maior audiência de games. Então, quem gostava de games... Só que eles faziam aquilo por prazer. Eu falei assim, gente, nós temos uma mina de ouro aqui. E daí, antes de falar de startup, era o ano 2000, eu falei, eu saí da DirecTV, vamos montar. Daí, eu montei escritório Rio, São Paulo e Miami, né? E por um ano também foi muito gostoso, porque eles tinham um talento para tecnologia e desenvolvimento de games, e a gente começou a trabalhar com as grandes empresas e fazer loucuras, né? Agora, eu nunca gostei de jogar, porque eu detesto coisas repetitivas, mas quando eu comecei a ver que uma pessoa joga 300 vezes o mesmo jogo, eu falei, uau, se eu colocar uma marca ali, eu estou fazendo a minha marca ser vista. Então, nós somos das primeiras empresas, né, ou startups, a levar as marcas para os jogos, né? Mas o que acontece? Trabalhei que nem um louco, estourou a bolha, a crise da Argentina, aquele ano de 2001 foi um ano muito difícil. E a Globo me convidou para voltar, daí não adiantou. Daí em 2002 eu voltei para a Globo, fiz do negócio, a experiência foi maravilhosa, e comecei a minha outra fase na Globo, na parte de planejamento, de produtos, na construção principalmente de produtos para todos os tamanhos de marca, e depois eu assumi toda a área de marketing da Globo, né? Estratégia, comunicação, etc. Agora, além de cuidar dos grandes projetos, de fazer tudo que eu fiz lá, uma coisa que eu sempre senti, isso que eu comentei da formação do profissional de marketing, eu sentia nos clientes, né? Eu sentia naquele embate que eu tinha como defendendo televisão, uma mídia de massa, eficiência, eficácia, etc., etc., eu sentia deficiências no olhar, né, do mercado para o que a gente estava fazendo, né? Então, assim, eu não entendia muitas vezes a eficiência e eficácia dos comentários. E eu comecei a beber no mercado americano em inglês. É muito engraçado. Agora, eu acho assim, nos Estados Unidos, você vai e você bebe no que está acontecendo agora. O mercado inglês é muito sofisticado, é muito interessante. E foi ali que eu aprendi muito e comecei a desenvolver contatos com Thinkbox, com vários institutos, e ali que eu conheci o Ehrenberg Bass Institute, que eu não sei se vocês conhecem, e o que acontece? O Ehrenberg Bass Institute ele é um dos maiores... é o maior centro de pesquisa de marketing do mundo, né? Então, eles são na Austrália, mais de 400 empresas e multinacionais apoiam o trabalho deles, e eles fazem uma coisa maravilhosa, que é um marketing baseado em evidência, né? Então, eles testam, encontram parâmetros e depois transformam isso em conhecimento para o marketing. E daí o que acontece? Eu fiquei apaixonado pelo conceito, e o Byron Sharp, ele lançou um livro que é Como as Marcas Crescem. Daí o que eu fiz? A gente trouxe para o Brasil, traduziu e publicou aqui, e mandamos para o mercado inteiro. E trouxemos eles para começar a fazer apresentações aqui. Agora, o que eu acho assim,
o trabalho do Byron Sharp ele é o que tem de mais de novo e disruptivo no marketing dos últimos 20 ou 30 anos. Então, assim, eu acho que Peter Drucker, o tempo inteiro ele conceituou a administração, marketing, etc, etc. Mas o que acontece? Acho que o marketing ele pecou sempre pela falta de evidência do que a gente sempre usou. Então, vou te dar um exemplo. Então, a gente sempre teve na cabeça, implantou tudo assim, custa 5 vezes mais você trazer um cliente novo do que manter o seu. Isso é um artigo da Harvard Business escrito na década de 90, e o pessoal da Ehrenberg foi lá e dissecou esse paper da Harvard, e não tem evidência nenhuma, não tem base destruída. Então, assim, a gente muito tempo ficou trabalhando fidelização, né? E esqueceu de penetração, de alcance, por causa de uma coisa dessa. Então, assim, eles desconstruíram. Por quê? No fundo, o maior potencial de vendas de uma marca está na mão dos não compradores ou compradores não frequentes. Por quê? Uma outra coisa que a gente viveu muito tempo, e o Kotler tem culpa disso, é o bendito Pareto, né? 20-80. Então, 20% dos seus clientes representam 80% das suas compras. No Brasil, até 2010, ninguém gostava de falar com classe C, né? Era só B, e Pareto era um mantra, né? O que acontece? O pessoal do Ehrenberg e o Byron Sharp, ele colocou isso no livro, eles pegaram todas as categorias de produto e começaram a estudar o 20. Né? Agora, o que acontece? Não é 20-80, é 20-40, é 20-50, é 20-60. Então, se você só fala com 20% dos seus clientes, você não está falando com todo o mercado, é só com 40%. Então, você tem que falar com mais. Então, assim, o comprador eventual, ele é muito importante para você. E é isso que começou, a gente trouxe, agora é muito engraçado, a resistência das pessoas para aceitar evidências é interessantíssimo, né? Por quê? E daí outra evidência, né, que é interessantíssima, que assim, a gente tem essa coisa no marketing, os marqueteiros adoram, né? Eu posso falar marqueteiro porque sou marqueteiro, essa coisa do consumidor leal, né? Que ele compra meu produto por causa de um propósito, porque ele é apaixonado. Né? E o Byron Sharp, ele comprova, não em uma categoria, em 20, 30, 50 categorias, ele fala assim, os consumidores são poligâmicos, ele não consome só o seu produto. O cara compra Coca-Cola, ele consome Pepsi também. Então, eu acho que shampoo é a coisa mais interessante. Né? Se você encontrar uma mulher que usa só um shampoo, a frequência não existe. Em qualquer banheiro, você vai ver 30 marcas. Então, mas o que acontece? O pessoal do marketing, eles seguiram esses mantras. Isso não é eficiente. Acho que esse que é o ponto. Né? E daí vem um ponto que eu acho maravilhoso nesse trabalho que o Byron desenvolveu com a Ambev e que eu vi muito, né? Que é uma questão de disponibilidade mental, né? Que o jogo ele está na cabeça. Né? Então, agora, o que é uma memória? Né? A memória é a capacidade de adquirir, de armazenar e recuperar informações disponíveis. Né? Como é que forma a memória? Redes de associações. A Maria é irmã do João, a mãe é a Joana, ela é professora. É assim que você faz. Né? Uma marca ela é saborosa, ela serve para o calor, etc. É assim que você constrói. E como é que você consolida uma memória? Reforço, repetição e familiaridade. Né? E familiaridade é uma coisa fundamental. E o que acontece? Nesse mundinho que a gente tem, da segmentação, de falar com poucos, do curto prazo, né? Você não faz a familiaridade. Né? Então, o teu produto ele não é conhecido. Então, e tudo isso, eu não vou aqui falar do livro, mas assim, são pontos que ele desconstrói essa ficção, vamos chamar assim, né? Que seriam como romances. Porque quando eu volto no Kotler e fui ver como Kotler escreveu Pareto, o trabalho do Byron Sharp, eles pegam setores e analisam 10 anos de um histórico para chegar naquele número. O Kotler é muito engraçado. Quando eu falo de Pareto, ele cita um caso, ele cita que foi numa empresa, então não tem evidência. Agora, se você pegar também como o cérebro funciona, Daniel Kahneman, que todo mundo é um livro grosso, chato pra caramba, mas que ele fala do S1, S2, né? Que você fala assim que o S1 é a resposta rápida, o S2 é a lenta, né? Que é como a gente toma decisões de compra, né? É muito engraçado. Então a gente começa a entrar no cérebro e você começa a pensar o seguinte: o cara do marketing ele não entende muito de neurociência, de cérebro, como as pessoas decidem o seu processo de compra. E o mais engraçado é o seguinte: o consumidor engajado, que é um mito, né, ele está mais que um consumidor distraído. Né?
que ele é um avarento cognitivo. Somos nós, né? Você quer perder tempo? Quando você chega no supermercado, você tem 30 mil marcas, você vai comprar 10 coisas, você sabe, você não perde seu tempo processando tudo que está lá, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Essa coisa do propósito, a gente está vivendo a nossa vida, ninguém aqui fica pensando numa marca o tempo inteiro. Então, eu acho que assim, e o papel do marketing é construir, né, as estruturas de memória, né, reforçar essas estruturas de memória. E é isso que o Byron fez, né? Então, a gente trouxe. Agora, um outro ponto que a gente abriu também ali, que eu achei super importante, foi quando eu conheci o Peter Field Lesbinet e eu publiquei 3 livros dele, né, que é Marketing na Era da Mensuração, Equilíbrio de Estratégias de Curto e Longo Prazo e Media Focus. O Peter e o Les, eles são do IPA, que é o Instituto de Propaganda na Inglaterra. E eles lá têm o prêmio de efetividade. Então, assim, eles têm um banco de dados de 500 empresas, né, onde eles medem, com isso, tem um contrato de confiabilidade, então, eles podem medir tudo, tudo. Então, todo ano eles vão atualizando isso tudo. E o engraçado é o seguinte, nessa coisa do longo e curto prazo, o que é o longo prazo? Construção de marca. O que é o curto prazo? Ativação, né? Promoção, liquidação e oferta, né? Eles encontraram o mix perfeito, né? Você tem que investir 60% no longo prazo e 40% no curto prazo. Qual que é a praga que a gente tem no mercado? É o bendito ROI, né? O ROI de curto prazo. Então, assim, a conta que o pessoal do marketing faz, talvez porque ele não sabe fazer conta e não sabe conversar com o cara de finanças, o CEO, ele é pressionado por resultado, é o seguinte, você investiu 10, tem que voltar 10. Né? Agora, quando as empresas inteligentes não fazem isso. Né? As empresas inteligentes balançam a construção da marca com ativação. Agora, quando você começa a matar uma marca no curto prazo. Essa questão de conhecer, né, a construção de memórias, né, você reforçar, você ampliar, né, os pontos de entrada, é interessantíssimo porque você tem que reforçar. Toda hora, a cada 2, 3 anos, muda o cara da cadeira de marketing. O que ele faz? Ele muda todo o produto. Você mata tudo aquilo que foi construído. Então, o que acontece? A gente fez um trabalho pesado, também com neurociência, comportamento, etc, etc, etc. Para quê? Para tentar fazer o mercado andar. Então, acho que a gente teve esse papel. E eu em 2018, eu acho que eu fechei meu ciclo, eu já tinha renovado todos os produtos e estava louco para construir a minha nova fase. Né? Então, empresa é muito engraçado. Quando eles querem te mandar embora, eles mandam de um dia. Quando você quer ir embora, eu demorei 1 ano para conseguir ir embora. E daí, assim, o que eu estou fazendo nessa minha fase agora? Para mim, é terceiro setor. Né? Então, qual que é a minha preocupação? Então, eu estou me dedicando totalmente a um trabalho de educação. Então, a gente tem uma escola em Ribeirão Preto que há 20 anos que ela está lá. Ela tem uma metodologia que veio de fora, tem 100 escolas na Índia e 50 fora da Índia que tem esse conceito que é excelência da educação e formação humana. Né? Então, a gente atende uma área carente, 150 crianças, e daí o que acontece? Você falar essa formação humana que eu comentei, é muito difícil você colocar isso na prática. Né? E lá, há 20 anos que a gente faz isso na periferia de Ribeirão. E é engraçado assim, que o pessoal do MIT veio estudar a nossa escola, porque virou um case, porque assim, você formar gente não é fácil, não é fácil. E daí o que acontece? Nos últimos 3 anos, os nossos alunos, eles ganharam a Olimpíada Nacional de Astronomia e Astrofísica. Né? Agora, como é que filhos de porteiro, né, etc., com esse nível, consegue ganhar isso, medalha de ouro e prata, né? Então assim, a gente está fazendo esse trabalho, só que daí aí que vem o ponto que eu acho que, para mim, é a minha nova fase, que assim, o terceiro setor ele precisa muito de profissionalização, ele precisa da gente, né? Ele precisa dos profissionais de marketing ali. Por quê? É muito engraçado. O que é um terceiro setor? Você tem uma psicóloga, um médico, alguém que abraça uma causa, mas ele não entende de gestão, ele não entende de empresa, não entende de marca. Né? E daí o que acontece? E é isso que eles pecam. Então, esse meu trabalho é muito engraçado. Assim, qual é uma forma que você remunera o terceiro? Através de editais, né, que é fundações, etc. Agora, quando você pega um edital, fala assim, nós lá na nossa escola, a gente tem uma mantenedora, né? Então, estou eu, um dos fundadores, ele é um professor de biologia, PhD na USP, então, assim, e tem o outro mantenedor, outro que a gente toca junto, ele tem um grande escritório de advocacia. Então, a nossa parte de governança tem uma estrutura lá
maravilhosa, né? Agora, como é que essas pequenas estruturas vão conseguir passar por um edital, né? E daí a gente criou um projeto em cima da nossa escola, que chama Polinizar a Educação, e estamos trabalhando a educação, ampliar o que a gente faz, o meio ambiente e o social. E, no paralelo, eu estou trabalhando num livro que é fazer a sustentabilidade com o meio ambiente. Então, assim, eu acho que o marketing, quem trabalha em empresa, precisa ajudar o Brasil, né? Então, não é ajudar o terceiro setor. A gente precisa atuar para ajudar a sociedade civil, ajudar a sociedade, né? Então, acho que esse que é o ponto. O que eu acho é o seguinte, para o marketing dar certo e cumprir o seu papel, né, o primeiro passo que a gente precisa trabalhar muito é a questão da ética e transparência, né? Então, assim, a gente está na fase discursiva do ESG, né? O Brasil está na infância nesse momento, né? O que o pessoal chama de greenwashing, né? As pessoas estão mais falando do que fazendo, porém, eu acho assim, o profissional do marketing ele precisa se enxergar dentro desse ESG, quando a gente fala de governança, porque tem um aspecto que chama privacidade, e a gente vê essa praga que as mídias digitais fizeram, que é invadir na vida da gente, isso não é correto. Então, assim, as boas empresas precisam começar a atuar no sentido de ordenar esse mercado, porque serão eles que vão ordenar, não vai ser a regulamentação. Eu acho assim, esse é um primeiro ponto importante, porque a gente está mudando errando, e mudando muito lento, né? Então, boas marcas ligaram as suas campanhas com terroristas, né, com o pior tipo de comunicação. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acredito no marketing baseado em evidências. Eu acho que assim, o que a escola do Ehrenberg Bass faz, né, que o Byron Sharp eu acho que ele é uma referência, né? A gente precisa começar a atuar baseado em evidência, né? Então a gente precisa parar de virar mitos. O terceiro ponto eu acho assim, a gente precisa trabalhar a formação, né? A formação das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar pessoas que pensem, né? Eu acho que é isso que não está acontecendo, né? Então, de uma maneira geral, nós temos algumas gerações aí que não foram preparadas para pensar e refletir, né? Eu acho que um quarto ponto, principalmente falando de Brasil, se chama tropicalização, né? Então, a gente precisa olhar para o Brasil, a gente precisa adaptar as coisas para o Brasil, né? Infelizmente, muito parte das cadeiras de São Paulo e Rio, eles não vão, né? Eles vão por resort, né? Mas não põe o pé na terra. É muito engraçado que no meu história profissional, eu convivi com muitas empresas que você tem sistema de distribuição muito grande e eles não ouvem. Então, bebidas, né? Tem os distribuidores, eles não ouvem o que acontece na região. É muito engraçado, é muito engraçado. Então, tem essa dicotomia. A gente está olhando muito para fora e não está olhando para cá. Eu acho que e daí o que você comentou, acho que é interessantíssimo. Acho que um dos maiores desafios, eu acho que a gente está vivendo a economia da desatenção, né? Tem vários estudos que falam o seguinte: quando você coloca um celular do lado, você já perde um pouco de atenção. Então, eu acho assim, celular e mídias sociais, eles são os drenos do cérebro. Então, assim, eu acho que o profissional do marketing ele tem um desafio maior hoje em dia, que é o seguinte: a gente precisa construir atenção, né? A gente precisa quebrar. Eu acho que a gente está tendo hoje cérebros zumbis, né? Então, eu acho que a comunicação hoje ela é mais difícil, né? Porque você quebrar essa desatenção é muito complicado. E, por último, que eu acho que é um dos maiores desafios do marketing, se chama meio ambiente, né? Então, por quê? Porque o que acontece, e isso é a coisa que eu estou mais estudando, o tempo das respostas do meio ambiente são do longo prazo. Então, assim, você precisa parar, descarbonizar hoje para ver um resultado daqui 20, 30 anos. Agora, o tempo da empresa é trimestral. Então, o que acontece? Então, é muito difícil você ver empresas tomando decisão hoje que não vão render dinheiro porque vem no longo prazo. Tá, tudo bem. Agora, já ficou claro, Paris não deu certo, né, em 2015, mas já existe um consenso, até porque o IPCC já marcou isso, assim, a gente precisa tentar segurar a temperatura do planeta, né? Então, hoje, ela está 1,1 acima dos níveis pré-revolução industrial. Os estudos do IPCC foram feitos pelo seguinte: a gente precisa chegar em 2050 com não mais que 1,5, né? Chegando a 2. A gente já sabe que não vai chegar lá. Então, o melhor cenário é 1,8 e o pior cenário é 2,4 ou 2,8. Agora, com isso vem os eventos extremos, né? Então, o que a gente está ouvindo muito e pouca gente está entendendo hoje,
para fazer isso, você tem que ter uma descarbonização da economia, você tem que ter uma transformação da economia, né? Então, tem setores de transição e tem setores que não vão se ferrar, né? Carvão, petróleo, etc. Agora, o que acontece? Quando a gente fala de net zero, a gente começa a ouvir falar de empresas, né, que falam assim, em 2050 serei net zero. Né? Tem um conceito dentro do net zero que é interessantíssimo, que é o seguinte: tem 3 escopos para você descarbonizar uma empresa, que chama escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 é dentro da fábrica. Então, a Ambev chega assim, ó, as minhas fábricas estão zeradas, eu não gero mais carbono. O escopo 2 é a energia que você usa. Agora, o escopo 3, ele é tudo fora da fábrica. Então, assim, é a sua cadeia de distribuição, cadeia de fornecedores e como o seu consumidor usa o seu produto. E aí que vem o problema, isso já está mapeado. 70% a 80% da produção dos gases de efeito estufa estão no 3, que é fora. Né? Então, qual que é o grande desafio disso? A gente vai ter que mudar hábito das pessoas. E mudar hábito não é fácil. No Brasil, quando começou aquela questão do cigarro, até as pessoas entenderem que você não pode fumar em qualquer lugar, cinto de segurança, agora com a máscara. Então, assim, essa questão, existe também aí um defeito do marketing, dele imaginar esse consumidor verde ideal, né? Não existe isso. Né? Então, assim, é um nichozinho, está na Vila Madalena, aqui em São Paulo, que você vê os restaurantes veganos e tal. Mas, no geral, as pessoas elas ou não têm consciência, ou não têm informação, ou não vão mudar seus hábitos. Então, assim, o marketing tem um papel muito grande. Por quê? A gente precisa ter uma revolução na produção, na embalagem. Né? Então, quem faz reciclagem, eu faço em casa, é muito engraçado. Você vai fazer uma compra, quando você chega em casa, se você já começa a desmontar as coisas, o que você coloca é um absurdo, né? Os papéis, sacos de embalagem. Então, o que acontece? Agora, existe a questão da economia circular, a questão da embalagem já existe conceito para trabalhar isso, porém, tem um problema muito sério. O teu consumidor precisa entender isso, aceitar. Né? Então, eu acho assim, a construção do marketing verde de massa vai ser a solução para o planeta. Né? Então, eu acho assim, agora, e com isso, a área de marketing tem um papel fundamental, porque é a gente que pensa o mercado, a gente que cria produtos, né? A gente que. Então, assim, esse é o maior desafio, né? E precisa dar certo. Eu acho que esse é o ponto. Né? E é isso que eu estou me envolvendo. Então, eu acho que é o seguinte: seria muito fácil continuar no mundo corporativo, mas eu vejo uma extensão da minha experiência atuando nessas áreas, que é terceiro setor e principalmente meio ambiente. Né? E eu estou me divertindo, está sendo muito gostoso. Eu acho que o trabalho da Mamac ele é fundamental, porque nós precisamos ter a sociedade civil atuando. Né? Então, eu acho que assim, a valorização dos profissionais, eu acho que esse é um campo que tem um potencial de trabalho maravilhoso. Né? A hora que a gente começa a pegar esses talentos, né, e levar para as escolas, né, levar para o terceiro setor, levar para os governos, né, a gente começar a construir inteligência, né, e essa junção de experiências e começar a fazer a diferença é fundamental. Então, eu acho que assim, para construir um marketing melhor, a gente tem que ter união. Né? Eu acho que esse é o objetivo. Agora, o ponto é o seguinte: eu vejo um potencial de trabalho na formação das novas gerações, nessa troca de experiência, que só vocês podem fazer. Eu acho que esse é o caminho.